Olá, tudo bem? Eu sou o Luca Matheus aqui da Consulta Remédios e seja bem-vindo a mais um Conversa com o Especialista. Hoje a especialista convidada é a farmacêutica responsável pela Consulta Remédios, Rafaela Citinic. Rafaela, muito obrigado pela sua presença aqui. Oi, pessoal, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. A gente agradece bastante a participação e a gente vai falar um pouquinho sobre a vacina da dengue, que é uma vacina que foi aprovada faz pouco tempo, em março de 2023, aqui no Brasil pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já tinha uma vacina autorizada aqui no Brasil antes, né? Mas ela não era com as mesmas características dessa nova vacina. O nome dessa vacina que chegou é um pouquinho engraçado, é Qdenga, e ela é a primeira imunizante liberado no Brasil para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus. E já existia essa vacina autorizada no Brasil, mas qual é a diferença da Qdenga para essa que tinha antes? Então, a vacina anterior, que já estava disponibilizada aqui no Brasil, ela só pode ser aplicada em quem já teve a infecção da dengue. Então, tanto que tinha que fazer um teste, né, antes, para avaliar se realmente a pessoa teve a infecção. Sendo aprovada que ela teve, aí sim ela podia ter a aplicação da vacina para daí ficar imune dos outros sorotipos, né? A gente vai explicar aí mais para frente como que funciona. Já essa vacina, a Qdenga, a nova que foi liberada, ela já pode ser aplicada em quem não teve nenhum contato, né, com a infecção e também para quem teve, né? Então, consegue ali atingir um maior número ali dos indivíduos para uma imunização. E ela também é de todos os sorotipos, né, os 4 sorotipos do vírus. Então, ela consegue realmente ter um arco maior aí para a imunização da população. Legal, é uma informação bem importante justamente aqui pra gente do Brasil, mas vale lembrar que ela ainda não está disponível na rede pública, ainda é só na rede privada. E ela tem um valor aí de 350, R$ 500 e não tem um prazo para ser disponibilizada na rede pública. Isso porque essas autorizações, todo esse trâmite demora em torno de 6 meses para ficar pronto, para ter uma liberação, justamente para ser distribuída. E isso ainda está dependendo da aprovação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Mas falando um pouquinho mais sobre essa vacina da Qdenga, ela apresentou 80,2% de eficácia nos ensaios clínicos. Isso contra a dengue causada por qualquer sorotipo, como você explicou. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre cada um deles, mas ela reduziu as hospitalizações em 90% em seu ensaio clínico. Então são dados bem importantes, né? Exato. Que vão ajudar bastante aí na nossa questão de saúde pública, quando for liberada, principalmente pela rede pública de saúde. A infecção de um sorotipo seguida de outra, caso não tenha tomado a vacina, ela é bem grave, né? Então, por isso que é importante tomar a vacina. E essa questão, por exemplo, a gente precisa ter não precisa ter se infectado com o vírus justamente para poder tomar a vacina. Então, essa principal diferença esse é o principal fator que faz a Exato. diferença entre a primeira vacina que chegou e agora esse primeiro imunizante mesmo também para poder tomar. Para a gente entender um pouquinho como que funciona a vacina, a gente precisa saber de onde vem esse vírus. São arbovírus que normalmente são transmitidos por mosquitos. E então, quando você tem a vacinação em dia e completa, o sistema imunológico identifica o sorotipo como um estranho. E aí ele começa a produção de anticorpos e quando a pessoa for exposta a esse tipo de vírus, os anticorpos vão reconhecer o vírus da dengue e são capazes de neutralizar esse agente infeccioso. Sabendo disso, a gente precisa ter uma informação bem importante sobre quem pode tomar a vacina. Para quem está liberado agora aqui no Brasil? Sim. A nova vacina Qdenga, ela tá liberada para indivíduos de 4 a 60 anos, e ela é aplicada em 2 doses, né, com um período aí de intervalo de 3 meses. Mas existe também alguma população que não é, né, não é indicado, é contraindicado fazer o uso, que são grávidas, indivíduos portadores de HIV, imunossupressores, né, que estejam ali fazendo uso de quimioterápicos ou uso prolongado de corticoides, por exemplo, né, vai estar com o sistema imune comprometido, então, né, não é indicado fazer o uso. E daí, claro, crianças também abaixo ali de 4 anos, porque não foi ainda realizado o estudo com essa população. Entendi. Vale a pena também dar uma olhada na composição da vacina, porque pode ter pessoas que tenham algum tipo de alergia à composição, né? Exato. Geralmente a gente tem isso em alguns estudos clínicos. Exato. A vacina, ela é atenuada, né? Ou seja, é do vírus enfraquecido, mas ela também tem alguns recipientes. Então, a pessoa ela pode também ter uma hipersensibilidade a algum desses compostos. Então, é importante verificar, porque se ela tiver também é contraindicado.
Legal. E trazendo mais um pouquinho de informação, Rafa, aqui sobre essa vacina, em 2022 ela foi aprovada pela Agência Sanitária Europeia. Então eles já tiveram a aplicação lá na Europa e registraram efeitos colaterais de gravidade leve a moderada, mas que duram pouquíssimos dias. E os registros são basicamente depois da primeira dose da vacina. Entre esses registros, a gente tem alguns sintomas, que são vermelhidão no local da aplicação mesmo, dor de cabeça, dor muscular, um mal-estar, fraqueza e pode ser que tenha febre. Mas assim, reforçando, é depois da primeira dose e duram pouquíssimos dias, e são de leve a moderado. Sim. São sintomas bem comuns, na verdade, do geral das vacinas, né? Uhum. E é importante dizer o porquê que acontece esses efeitos quando a gente toma uma vacina, né? O nosso sistema imune, ele tá trabalhando e tudo mais. Então, a gente, né, fica doentinho e tudo, mas como você mesmo falou, foi tudo aprovado já pela Europa, aqui no Brasil. Então, né, foi reforçado que esses sintomas, eles já passam, é de uma frequência leve e tudo mais. Então, é bem melhor tomar a vacina, ter esses efeitos, né, mas ficar imune contra a doença, que de fato é grave. Exatamente. E além de se vacinar, importante também é a gente saber um pouco mais sobre a dengue mesmo em si, né? Que é um problema que a gente tem aqui dentro do Brasil com certa frequência. E é importante a gente saber um pouquinho mais sobre como que a gente chega nesse estado da doença mesmo. Sim. Rafa, como que é? O que acontece que essa doença se desenvolve aí na gente? A gente pode se infectar, principalmente pelo vírus? Sim. Então, primeiro, a dengue, ela é uma doença urbana, né? E ela acontece normalmente também no verão. Ela não é contagiosa, ou seja, né, se eu estiver infectada, eu não vou infectar você. Ela é infectada pelo mosquito do gênero Aedes aegypti. Então, desde claro também que o mosquito seja fêmea e que esteja contaminado com a doença. Através da picada, né, já que o mosquito ele vai estar se alimentando ali do sangue. Então, como ele vai estar contaminado, né, a troca ali do vírus para o organismo da pessoa. E falando um pouco sobre como essa transmissão acontece pelo mosquito, é somente a fêmea que pica mesmo o ser humano? Sim, somente a fêmea, porque ela precisa do sangue para a produção dos ovos, né, dos filhotes. Então, só ela que, né, vai estar necessitando aí, e ela que pica. O macho, então, não vai ter essa contaminação para o ser humano. E quantos ovos a fêmea pode pôr, assim, por dia ou por... Então, um mosquito, ele vive de um período de 30 dias, é curto, mas nesse período ela consegue colocar de 150 a 200 ovos. É Então, bastante? sim, pode ser aí 200 novos mosquitos. E ela pode estar, né, como ela está contaminada, ela pode contaminar os filhotes. Então, daí é realmente vira um ciclo e é um risco para a população. Entendi. Então a evolução vai acontecendo entre o ovo, a larva, a pupa, até virar que é esse estágio de amadurecimento, Uhum. entre larva e mosquito mesmo, até ficar adulto, né? E é na fase adulta que ele infecta, né? Que a fêmea, no caso, daí pode estar com filhotes, né? Daí ela vai picar para Uhum. se alimentar de sangue e daí ocorrer a contaminação. E sabendo disso, quais são as características principais do mosquito? Como a gente pode identificar ele, sendo como um agente infeccioso ali da dengue mesmo, um vetor na realidade, né? Sim. O mosquito do gênero Aedes aegypti, ele é preto, né? Ele é escurinho e ele tem manchinhas branquinhas, como se fossem umas listrinhas. Então é fácil de identificar, né? Apesar de ser pequeno, a gente consegue notar aí que é desse gênero e que daí ele pode estar infectado, enfim, transmitir essa doença. E é importante também falar que esse mosquito ele também é vetor de outras doenças, Uhum. como o Zika vírus e a chikungunya. Então não é só a dengue que a gente tem que se preocupar. É extremamente importante a gente saber mais sobre ele do que acabar se infectando aí com qualquer uma dessas doenças. Exato. E depois de conhecer um pouquinho mais sobre o mosquito, vamos falar um pouquinho sobre a doença. Quais são os principais sintomas que identificam a dengue? Sim. Os principais sintomas, eles podem surgir de 4 a 7 dias após a picada do mosquito infectado, né? E os principais sintomas, então, são febre alta, né, em adultos ali a partir de 38,5, dor de cabeça, principalmente na região atrás dos olhos, dor nas articulações, dor no corpo. Também pode surgir algumas manchas, principalmente no tronco, né, na derme. A gente também pode estar identificando náuseas, vômitos, né, realmente um mal-estar. E esses são os principais sintomas que podem ocorrer da doença da dengue, né? Mas também existe daí a dengue grave, que seria a dengue hemorrágica, e daí também tem outros sintomas. Essa dengue hemorrágica, ela é o nível mais grave da doença, que pode até levar à morte. Exato, é o nível mais grave.
E além, né, dos sintomas que eu comentei agora, ele pode também estar causando ali sangramento nas mucosas, então, né, no nariz, na gengiva, na vagina, no vômito, até diarreia pode estar saindo com sangue também, porque Uhum. daí é um indicativo ali da hemorragia, e também dor abdominal. Então, né, a gente consegue identificar que o estágio grave é quando a pessoa tem esses sintomas. Entendi. Bom, é bem preocupante, né? São sintomas graves aí de infecção que a gente tem que ficar sempre muito atento. Sim, E no Brasil tem 4 sorotipos desses vírus, né? Que são variações desse micro-organismo. exato. Uma pessoa infectada por um sorotipo específico, ela se torna imune a esse sorotipo? Exato. Então, se uma pessoa for infectada por o soro tipo 1, automaticamente ela vai ficar imune a esse sorotipo para o resto da vida. Só que se ela for, né, peguei o soro tipo 1, ok, né, passou o período, se tratou, daí depois desse momento ela pega o soro tipo 2, 3 ou 4, ela vai ter a infecção, e daí até corre o risco de ter aí a parte grave da doença, né, Uhum. a dengue hemorrágica. Mas do soro tipo 1, se caso ela for infectada novamente, dela vai estar imune. E aí tá o ponto principal dessa nova vacina, justamente porque ela pode ser tomada por pessoas que ainda não foram infectadas, né? Exato, e ela é contra todos os sorotipos. Então, Uhum. até pessoas que já foram infectadas, por exemplo, vamos supor que a pessoa foi infectada por o sorotipo 1, ela toma essa vacina, aí ela não vai correr o risco de ter nenhuma infecção com os outros sorotipos, por mais que ela já estava imune ao sorotipo 1. Uhum. É bem importante mesmo. E esse diagnóstico, como ele é feito? Como a gente pode identificar? Isso realmente é dengue? Quais são os sintomas ali que eu tenho como principais? A gente já Uhum. falou sobre os sintomas no caso, mas como que eu posso chegar à conclusão de que realmente é dengue? Sim. A avaliação clínica, né, basicamente, como a gente falou, dos sintomas, então o médico ele vai estar verificando, os sintomas que o paciente vai estar relatando. Uhum, Pode também ser feito um exame físico, né, que a gente coloca um garrote no braço, e como é uma característica do vírus, né, ter a hemorragia, se aparecer como se fosse hematomas, daí é um sinal ali que tá, né, os vasos sanguíneos estão sofrendo essa hemorragia. Mas também daí existe daí testes, né, digamos assim, um pouco mais certeiros, que uhum, é os testes de soro, que daí pode verificar ali se tem anticorpos, né, o IgM no indivíduo, ou também, de biologia molecular, que é o PCR, que daí vai estar verificando ali o gene do vírus, daí uhum. confirmando que a pessoa está infectada com a dengue. Entendi. São características bem interessantes, né? Principalmente essa do garrote, que você vê as manchas no braço. É subjetivo, mas o mais importante seria a gente identificar o mais rápido possível, né? Dentro Exato, dos 3 a 7 dias ali primeiros. exato. E falando um pouquinho sobre o tratamento, a gente sabe que não existe um tratamento específico para dengue. E a gente precisa cuidar bastante dos sintomas, né? Como que é feito o tratamento em específico para dengue, assim? Sim, como você disse, não existe um tratamento antiviral pra dengue, né, para tratar essa doença, mas o tratamento que tem é para suporte. Então, repouso recomendado para o indivíduo, bastante hidratação, uma alimentação também saudável, e daí os medicamentos que são indicados para os sintomas, né, para dor, para Uhum, febre. Então pode ser indicado, por exemplo, dipirona, paracetamol, para o paciente estar tendo esse alívio desses sintomas, desse incômodo, né. uhum. Ele vai aliviar os sintomas, mas não necessariamente chega numa cura em si, é mais quando vai Não vai diminuindo estar mesmo. tratando a infecção mesmo, Uhum. né. A infecção ela pode ser utilizada alguns antivirais dependendo do caso, mas a maioria é o repouso, hidratação e daí para os sintomas como dor e febre. E levando em consideração que pode chegar a um nível hemorrágico mesmo a doença, quais são os medicamentos que a gente não pode utilizar de forma alguma dentro do Sim. tratamento? Então, dependente da fase da dengue, né, da confirmação ali que a pessoa tem essa infecção, não é recomendado fazer o uso de medicamentos, salicilatos, como o ácido acetil salicílico, e também de anti-inflamatórios não hormonais, como, o ibuprofeno, por exemplo. Esses medicamentos, eles têm características anticoagulantes, né, e daí, como é uma característica da doença, Uhum. evitar essas medicações para realmente não haver essas complicações. Bom, Rafa, e agora que a gente já abordou os sintomas, o tratamento, a doença em específico, como que a gente pode se prevenir?
Sim. Então a gente pode se prevenir com a vacinação, né, anteriormente a gente já tinha uma, só que era limitada por conta que só podia ser aplicada em quem já teve uma infecção ali com algum dos sorotipos, mas agora essa já é liberada para quem não teve acesso à infecção, né, pode ser, utilizada aí para um número maior de indivíduos, mas a melhor prevenção é o combate contra o mosquito mesmo, né. Então, como a gente falou, é uma característica do mosquito gostar de ambientes quentes, escuros e principalmente com a água parada, que é onde, né, a fêmea ali vai colocar os ovos. Então evitar, a gente deixar lixo aberto, garrafa aberta, pneus, calhas não cobertas, piscinas também não devidamente higienizadas, porque esse é um ambiente que ali o mosquito vai estar colocando os ovos, né, vai estar nascendo mais mosquitos e correndo o risco aí de infectar a população. Uhum. E evitar as picadas também é um jeito de prevenção, justamente passando repelente, quando for para alguma das áreas em que tiver alguns casos já confirmados, né? Até porque, quando são confirmados casos, eles são bem locais, né? Exato, é uma característica do mosquito, ele, consegue, né, voar ali 100 metros, então não é não é muito longe que ele consegue chegar. Então é bem comum, por exemplo, alguém da família foi infectado, né, foi confirmado que é dengue, verificar ali no ambiente da casa ou do trabalho, enfim, os locais que a pessoa frequenta, pois normalmente é nesses locais, né, como o mosquito ele não consegue, voar muito longe. Então é importante também a gente, eu vou para um lugar que mata, que é comum, né, ter, às vezes, lixo ali, o mosquito, como eu falei, ele gosta do calor, de lugares escuros e tudo mais. Aí pode usar uma roupa larga, né, para evitar ali ter exposição da pele, para o mosquito fazer a picada dele, né. Uso de repelentes, e daí pode também estar facilitando ali contra a infecção. E a prevenção é sempre o melhor remédio, na realidade, né? Nós precisamos sempre nos vacinar e sempre ter cuidados aí que podem ajudar não somente a nós mesmos, mas os outros também, Exato. né? Ainda mais que o mosquito também é um vetor de outras doenças. Então, por isso que eu falei, é o melhor método, a gente tá, né, combatendo, tendo esses cuidados. A gente, hoje em dia, como a dengue ela é uma doença bem preocupante em todo o Brasil, né, todo o território do Brasil, a gente tem várias informações de como a gente pode, então, evitar, como que eu vou cuidar da minha calha, eu gosto de plantas, como que eu vou ter meu vaso ali e tudo. Tem essas possibilidades, só que a gente ter os devidos cuidados para não ter a proliferação desse mosquito, né, e consequentemente a doença. Legal, Rafa. Bom, a gente vai ficando por aqui com essa informação boa de que temos uma vacina, então, que vai nos ajudar aí a combater a dengue nos próximos anos. E eu agradeço muito a sua presença, Rafa, aqui no nosso podcast, mais uma vez. Convido-a novamente para virem mais vários outros. Acho bem importante trazer aí você como nossa porta-voz, principalmente da Consulta Remédios. Claro, pode deixar, eu que agradeço muito. Claro, pode chamar que eu venho aí para falar novos assuntos sobre saúde e bem-estar aí. Muito obrigado. E caso você queira acompanhar mais conteúdos como esse, ou então ler textos sobre doenças ou medicamentos específicos, acesse cr.com.br e continue nos acompanhando aqui no Spotify para um próximo Conversa com um Especialista. Toca o play e seja tudo pela saúde.